Pensa um pouco em como a gente costuma ver os dados. Muitas vezes, eles são como fotos, sabe? Instantâneos de um momento específico num lugar específico. Mas e se a gente pudesse ver o filme completo? Nesta análise, vamos mergulhar num jeito bem mais poderoso de entender como as coisas realmente acontecem, conectando o espaço e o tempo de uma forma que revela a história toda. Bom, vamos começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas é fundamental. Aqueles mapas e gráficos que a gente vê todo dia nos dashboards, será que eles estão mesmo contando a história inteira? A resposta curta é: quase nunca. Na verdade, na maioria das vezes eles só nos dão fragmentos da realidade. Olha só este exemplo. Do lado esquerdo, a gente tem um mapa. Ele é ótimo para mostrar onde alguma coisa está acontecendo. Mas ele congela o tempo, certo? É uma foto. Já do lado direito, o gráfico de linha mostra o quando, é a evolução no tempo. Só que, para fazer isso, ele geralmente tira uma média de todos os lugares, e aí a gente perde totalmente os detalhes do espaço. Ou seja, cada um só conta um pedaço da história. E aqui está o pulo do gato. Ao separar o espaço do tempo, a gente perde justamente o mais importante: a interação entre eles, a dinâmica. É como ter as peças de um quebra-cabeça na mão, mas sem conseguir ver como elas se encaixam para formar o desenho completo. A gente vê os fatos, mas não o processo. Ok, então como a gente monta esse quebra-cabeça? A solução, na verdade, vem da combinação de duas ideias bem simples, mas que juntas são muito poderosas. Vamos dar uma olhada nesses ingredientes? O primeiro ingrediente é o que a gente chama de dependência espacial. É algo super intuitivo, na verdade. Pensa no clima. Cidades vizinhas costumam ter temperaturas parecidas, certo? Ou o preço dos imóveis num bairro tende a ser similar. A ideia é essa: a proximidade geográfica importa, e muito. O segundo ingrediente é a memória temporal, ou seja, o passado importa. O que acontece hoje não brota do nada, é uma continuação do que aconteceu ontem e, ao mesmo tempo, já está dando o tom do que vai acontecer amanhã. Existe uma certa inércia, uma continuidade nas coisas. E aí que a mágica acontece. A modelagem espaço-temporal basicamente junta esses dois ingredientes. Ela nos permite finalmente parar de olhar para fotos isoladas e começar a assistir ao filme, entendendo os fenômenos como processos que evoluem no tempo e se espalham pelo espaço. Agora, uma coisa bem legal é que não existe um único modelo espaço-temporal. É mais como uma caixa de ferramentas, sabe? Com lentes diferentes para cada tipo de história que os dados querem contar, para cada pergunta que a gente quer responder. Vamos dar uma espiada no que tem dentro. Essa tabela organiza bem as ideias. Dependendo do objetivo, a gente usa uma ferramenta diferente. Se a gente quer entender o impacto de uma política e ver se ela transbordou para as cidades vizinhas, tem um tipo de modelo para isso. Agora, se o problema é prever a poluição do ar em lugares que não tem sensor, aí a gente usa outra ferramenta, geoestatística. E para achar a concentração de crimes, os hotspots, outro tipo de modelo. Cada um serve para um propósito. Tudo bem, a teoria é interessante, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos ver agora 3 exemplos práticos para entender como esses modelos transformam dados brutos em um conhecimento muito mais dinâmico e útil. Então, nosso primeiro desafio. Imagine que a gente tem sensores de qualidade do ar em alguns pontos da cidade. Mas e o resto? Como a gente cria um mapa completo, não só para agora, mas também prevendo para amanhã? É exatamente para isso que serve a geoestatística e uma técnica famosa chamada krigagem. A lógica por trás da krigagem é, na verdade, bem elegante. Primeiro, claro, a gente coleta os dados dos sensores que existem. Depois, o modelo analisa esses dados e aprende um padrão, uma régua de semelhança. Ele entende o quão parecida é a qualidade do ar entre pontos próximos no espaço e no tempo. Com essa regra aprendida, ele consegue preencher as lacunas de forma inteligente, basicamente pegando emprestada informação dos vizinhos. E, talvez o mais importante de tudo, ele não só dá uma estimativa, como também diz o quão confiante ele está em cada ponto. E o resultado final é algo muito poderoso. Não é só uma previsão estática, é um mapa completo da poluição que evolui com o tempo. E, fundamentalmente, ele vem com esse mapa de incerteza junto, mostrando para a gente exatamente onde as previsões são mais fortes e onde a gente talvez precise de mais dados. Agora, vamos mudar de cenário. Não estamos mais falando de algo contínuo, como uma nuvem de poluição. Agora a gente está lidando com eventos discretos, o lugar e a hora exata em que um crime aconteceu. A pergunta aqui é outra. Como a gente encontra os agrupamentos, os famosos hotspots? Para resolver isso, a gente usa os modelos de processos pontuais. A ideia é transformar aquela nuvem de pontos de crimes num mapa de intensidade, ou seja, de risco. O mais interessante é que o modelo consegue aprender se um evento aumenta temporariamente o risco ao redor dele,
capturando um efeito de propagação. Com isso, ele identifica hotspots que não são fixos, mas que têm um ciclo de vida. Eles surgem, atingem um pico de intensidade e depois se dissipam. O resultado aqui é inteligência que pode ser usada na prática. Em vez de um mapa estático de áreas perigosas, a gente passa a ter um mapa de calor de risco que pulsa, que muda ao longo do dia, da semana. Isso permite um direcionamento de recursos muito mais eficiente, porque a gente foca não só no onde, mas também no quando. E vamos para o nosso último exemplo prático, que é super comum em avaliação de políticas públicas. Digamos que um programa de saúde é implementado em uma cidade específica. A grande pergunta é: o benefício ficou restrito só ali ou ele transbordou de alguma forma para cidades vizinhas? Os modelos de painel espacial foram criados exatamente para isso. Eles olham para várias áreas ao longo de um período e, o mais importante, a gente define para eles uma rede de vizinhança, ou seja, quem influencia quem. Isso permite que o modelo faça uma coisa crucial. Ele separa o efeito direto, que aconteceu dentro da cidade do programa, do efeito indireto, que é justamente o que transbordou para os vizinhos. E com isso, a gente tem uma visão muito mais completa e honesta do impacto. Dá para medir o efeito direto, o efeito indireto de transbordamento e a soma dos dois, que é o efeito total no sistema. Ignorar esses transbordamentos significa, na prática, ter uma visão totalmente distorcida do sucesso ou do fracasso de uma política. Bom, depois de passar por todas essas ferramentas, por todos esses exemplos, qual é a recompensa final, a grande mensagem? No fim do dia, isso tudo vai muito além da técnica. O objetivo é tomar decisões melhores, mais inteligentes. Num mundo que é obcecado por previsão, por tentar adivinhar o futuro, essa ideia pode ser um pouco chocante. Só prever não basta, não é suficiente. O verdadeiro poder desses modelos espaço-temporais é transformar dados em evidências de verdade. Evidências que nos deixam quantificar com honestidade o que a gente não sabe, que nos ajudam a entender o impacto completo de uma ação e que guiam nossas prioridades de forma inteligente, tanto no tempo quanto no espaço, para tomar decisões que sejam defensáveis. E para fechar, tem uma citação na fonte original que é simplesmente perfeita para resumir tudo isso. Ela diz: decidir sem certeza é enganar a si mesmo com convicção. No fundo é isso. O objetivo não é fingir que a gente tem certeza de tudo, mas sim entender e quantificar a incerteza para poder tomar decisões mais sábias e mais robustas.